E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, eu ainda queria tratar com vocês acerca de um julgado referente à aposentadoria de servidores públicos, aposentadoria compulsória. Pessoal, esse julgado 786 é um RE, tá? 786-540. Esse recurso extraordinário, ele trata de uma estrutura referente a regime próprio e regime geral de previdência. Tema que já está, na verdade, no texto constitucional, tá? O que acontece? A gente sabe que os servidores estatutários, eles podem ser detentores de cargos efetivos ou eles podem ser detentores de cargos em comissão. Então, nós temos servidores estatutários detentores de cargos efetivos e detentores de cargos em comissão. Se o sujeito é detentor de cargo efetivo e o ente federativo ao qual ele está vinculado tem regime próprio de previdência, aí esse servidor estará vinculado ao regime próprio de previdência social. E no regime próprio de previdência social, nós temos uma aposentadoria compulsória, que ocorre aos 75 anos de idade. Então, os detentores de cargos efetivos que se submetem ao regime próprio de previdência social, ele vai estar compulsoriamente aposentado aos 75 anos de idade. Aos 75 anos, haverá a aposentadoria compulsória daqueles vinculados ao regime próprio de previdência. O julgado, o RS 786-540, fala da inexistência de aposentadoria compulsória para os servidores comissionados. É simples. É porque a Constituição deixa claro que aqueles que são detentores somente de cargos em comissão, eles contribuem para o regime geral de previdência social. Então, muitas vezes, o servidor é efetivo e assume também um cargo em comissão. Se ele é efetivo e assume um cargo em comissão, ele contribui para o regime próprio do cargo efetivo dele. Mas em algumas situações, esse servidor, ele é somente comissionado. Ele tem somente cargo em comissão. Nesse caso, se ele tem somente cargo em comissão, ele contribui para o regime geral de previdência social. E no regime geral de previdência social, não há a previsão de aposentadoria compulsória, tá? Então, isso aqui é o RS 786-540. Pessoal, estenda esse entendimento aos seletistas, aos titulares das serventias de cartório. Titular da serventia de cartório não é servidor público efetivo. Esses agentes cartorários, eles são delegatários do serviço da atividade de serventia extrajudicial. Então, quando você pensa num titular de serventia de cartório, ele fez um concurso, mas aquilo não é um concurso público para provimento de cargos. Na verdade, o que nós temos ali é um concurso para saber, né, um processo seletivo, para saber quem vai receber esse serviço público por delegação. Então, na prática, o que ele é um delegatário e, consequentemente, ele contribui para o regime geral de previdência. Por isso, se vier alguma discussão, algum questionamento tratando desse tema e falando da estrutura de que esse servidor ele teria a possibilidade de aposentadoria compulsória, não é verdade, tá? Porque ele não é um servidor, ele é um agente público, um agente em colaboração com o Estado, e ele segue o regime geral de previdência social e não o regime próprio, ok? A gente já teve decisões, questões nesse sentido em prova também. A última decisão que eu trouxe de servidor público, de agente público, que você vê que é um tema que tem muitas decisões, né? Sempre um tema que tem muita judicialização e por isso as decisões acabam caindo muito em concurso. A gente tem uma decisão manjada, mas que vocês não podem errar, tá? É o RE, anote aí, 1.041.210. Esse recurso extraordinário, ele trata da impossibilidade de cargos em comissão para exercer a atividade técnica do órgão. Isso. A própria Constituição Federal deixa claro que os cargos em comissão, eles são cargos de livre nomeação e livre exoneração.
Então, o cargo em comissão é uma exceção à regra do concurso público. Não há necessidade de concurso público, a nomeação do servidor comissionado é livre, mas também ele não adquire estabilidade, porque a exoneração desse servidor comissionado também é livre. Então, são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Pessoal, por ser uma exceção à regra do concurso, em muitas situações a gente vislumbra burla ao concurso público. Ou seja, a nomeação de cargo em comissão, na verdade, para exercer a atividade técnica do órgão. Isso não é cargo em comissão. Isso é cargo efetivo. Então, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse recurso extraordinário foi justamente que só é legítima a criação de cargos em comissão para funções de direção, chefia e assessoramento. A criação de cargo em comissão para exercer a atividade regular do órgão é inconstitucional. Eu não posso, não é constitucional criar um cargo em comissão para exercer a atividade técnica do órgão. Os cargos em comissão só podem ser criados para exercer funções de direção, chefia e assessoramento. Porque muitas vezes o que a gente vê, como eu acabei de lhe explicar, é uma criação de cargo em comissão que não é em comissão. É uma burla ao concurso público. Ao invés de se fazer um concurso público para provimento de cargos efetivos, se nomeia cargos em comissão para exercer a atividade técnica do órgão, que não é atividade de cargo em comissão. A mesma coisa a gente vê para temporários, né? Aqui não está no julgado, mas vale a pena a gente ver, porque isso também cai em prova. Nós temos a possibilidade na Constituição, artigo 37, inciso 9 da Constituição, prevê a possibilidade de contratação de servidores temporários para prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. Então, a contratação de servidores temporários é possível desde que essa contratação se dê para prestação de serviço temporário, desde que ela se dê em caráter excepcional e para atender ao interesse público. Cumpridos esses requisitos, é legítima a contratação de servidores temporários. Problema nenhum. O que a gente vê também é uma burla. Muitas vezes, a contratação de servidores temporários se dá para exercer atividade contínua, que não é temporária. E aí, mais uma vez, temos uma burla à regra do concurso público para provimento de cargos, tá? Lembrando que os servidores temporários não são empregados. As controvérsias decorrentes desse serviço temporário não são de competência da Justiça do Trabalho. Eles têm um regime especial de direito administrativo, a gente chama REDA. É um regime especial de direito administrativo, porque eles não são efetivos, estatutários, nem comissionados, mas eles também não são constituídos sob o regime da CLT, não tem contrato de emprego. Eles seguem esse cargo temporário, que é um regime especial de direito administrativo. Ok? Beleza. Daí, a gente vai falar de alguns temas específicos em relação ao controle. Eu queria lembrar da súmula vinculante número 3, porque depois de analisar a súmula vinculante número 3, a gente vai chegar no RE 636-553, tá? Vamos aqui pensar os dois em conjunto. Eu vou falar da súmula e depois a gente vai analisando cada um, tá? O que acontece? A súmula vinculante número 3, pessoal, ela diz que as decisões do Tribunal de Contas que restringem direito dependem de prévio contraditório, salvo a não concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Eu estou falando desse RE, mas nós temos várias decisões de recursos extraordinários que dizem a mesma coisa. Eu peguei esse, mas tudo que eu vou falar aqui são jurisprudências que têm caído bastante em prova. Aposentadoria de servidor. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aposentadoria do servidor público é um ato administrativo complexo. Por que é um ato complexo? Porque ele depende da manifestação do órgão ao qual o servidor está vinculado e mais
da aprovação do Tribunal de Contas. Então, esse servidor, para que ele possa, a princípio, estar ali aposentado, ele depende da manifestação de vontade do órgão ao qual ele está vinculado e mais da aprovação do Tribunal de Contas. Dentro desse contexto, quando a gente trata dessa aposentadoria do servidor, a gente precisa enxergar que esse ato complexo, ele só se aperfeiçoa após a manifestação das duas vontades. Então, quando o órgão do servidor aposenta ele ainda não está aposentado. O ato ainda está em formação. O ato de aposentadoria só vai se aperfeiçoar no momento que o Tribunal de Contas aprovar. Isso é um ato complexo, né? Os atos complexos e compostos, eles são assim. Eles dependem da manifestação de vontade de mais de um órgão para que eles possam se aperfeiçoar. No ato composto, eu tenho uma vontade principal e uma vontade acessória, dependente da primeira. Então, um ato que dependa de um visto, um ato que dependa de homologação, é um ato composto. Porque a segunda vontade, ela é acessória, dependente da primeira vontade. No ato complexo, não. No ato complexo, o que eu tenho é uma soma de vontades absolutamente independentes. Se somam vontades independentes para a formação do ato complexo. Nesse caso, aqui, o STF entendeu que a aprovação do Tribunal de Contas é uma vontade independente em relação à aposentadoria emitida pelo órgão. E por isso, por se tratar de uma soma de vontades absolutamente independentes, a aposentadoria do servidor será um ato complexo. São vontades independentes, a do órgão ao qual o servidor está vinculado e mais a aprovação do Tribunal de Contas, uma outra vontade também de natureza independente, tá? Por isso, a gente precisa entender que quando o Tribunal de Contas não aprova a aposentadoria do servidor, ele não está anulando o ato de aposentadoria. Ele não está anulando porque o ato de aposentadoria ainda está em formação. A verdade é essa. Então, não há anulação do ato de aposentadoria. O que nós temos é um ato que ainda está em formação. Esse ato ainda não foi concluído. Por isso, quando o Tribunal de Contas ele não aprova essa aposentadoria, ele não precisa respeitar o prévio contraditório. É o que diz a súmula vinculante número 3. Não precisa, porque, muito embora a gente tenha o sentimento de que ele está anulando a aposentadoria do servidor, o ato gerou direito e ele agora anula, não é isso que está acontecendo. Na verdade, o ato de aposentadoria iniciou a sua formação e quando o Tribunal de Contas não aprova, ele impede que o ato de aposentadoria se aperfeiçoe. Então, por estar dentro da estrutura de formação do ato ainda, essa não aprovação pelo Tribunal de Contas não depende de prévio contraditório. É o que diz a súmula vinculante número 3. As decisões do Tribunal de Contas que restringem direitos dependem de prévio contraditório, salvo a não concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Nesse caso, não há necessidade do respeito ao prévio contraditório. Beleza. Daí, o que a gente tem no julgado que a gente anotou aqui, que é esse RE 636556, é de que se o Tribunal de Contas não se manifestar em 5 anos, ocorreu a aprovação tácita. Então, o Tribunal de Contas terá um prazo de 5 anos para analisar esse ato de aposentadoria que está em formação. Se após 5 anos o Tribunal de Contas não tiver se manifestado, ocorre a aprovação tácita da aposentadoria e aí o ato de aposentadoria que estava em formação se aperfeiçoa, ok? Por isso, vamos um pouco além. A gente tem um artigo da lei 9784, que é o artigo 54, que diz que os atos que geram efeitos favoráveis a particulares podem ser anulados
dentro do prazo decadencial de 5 anos, não é isso? E aí, nesse caso, são 5 mais 5. Vocês conseguem entender isso? É porque é o seguinte, o órgão aposentou o servidor. Esse ato de aposentadoria ainda está em formação. Suponha que passaram-se 5 anos sem a manifestação do Tribunal de Contas. Então, após os 5 anos, o Tribunal de Contas aprovou tacitamente. Com essa, vamos supor, o órgão, só para vocês entenderem, o órgão fez isso em 2015, o Tribunal de Contas não se manifestou até 2020. Em 2020, a aprovação tácita do Tribunal de Contas se opera e o ato de aposentadoria se aperfeiçoa. Então, a aposentadoria está perfeita a partir dessa data. Daí, começa a correr aquele prazo de 5 anos, que é o prazo decadencial para anular os atos administrativos que gerem efeitos favoráveis a particulares, salvo a má-fé do beneficiário. Então, essa decadência, ela vai ser apresentada agora dentro desse prazo decadencial, né? Daí a importância da gente ter na cabeça que dentro do prazo decadencial de 5 anos é que eu tenho essa possibilidade de atuação. Mas que esse prazo decadencial só pode começar a contar no momento que o ato estiver perfeito e acabado. E nessa situação, em razão do RE 636553, depois da manifestação do órgão durante os próximos 5 anos, se o Tribunal de Contas estiver em silêncio ao longo de 5 anos, só ocorrerá a aprovação tácita após os 5 anos. E por isso, somente após os 5 anos esse ato estará perfeito, efetivamente. Ok? Maravilha. Com isso entendido, eu queria ainda que você anotasse a ADI 4070. O que tem a ADI 4070? Ela está tratando aqui de Procuradoria de Tribunal de Contas. Primeiro, é importante lembrar vocês que o Tribunal de Contas tem o poder de aplicação de multa. Multa por descumprimento das regras estabelecidas. Né? A gente está falando aqui das multas. Primeiro, o artigo 71 da Constituição Federal, e isso também se abrange, se expande não somente para o TCU, mas para os tribunais de contas dos estados, né? Tribunal de Contas Estadual, Municipal, também existe a possibilidade de aplicação da pena de multa. Então, de acordo com esse entendimento, a multa pode vir a ser aplicada pelo Tribunal de Contas pelo descumprimento das regras estabelecidas ali. Beleza. Esse prazo para aplicação de multa, pessoal, desculpa, esse prazo não. Essa aplicação de multa, ela tem natureza de título executivo. Título executivo extrajudicial, que o Tribunal de Contas não compõe o Poder Judiciário. Né? Então, dentro desse contexto, a multa tem natureza de título executivo extrajudicial. Então, essa penalidade, essa multa aplicada pelo Tribunal de Contas é título executivo extrajudicial. No caso do TCU, quem executa? A AGU. No caso do Tribunal de Contas do Estado, quem executa? A PGE, a Procuradoria-Geral do Estado. Essa é a ideia. Então, a multa é aplicada pelo Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas é somente um órgão. Ele não é uma entidade. E por isso, quem executa a multa é a Advocacia Pública da entidade. Então, se a multa é aplicada pelo Tribunal de Contas da União, quem vai executar essa multa é a AGU, Advocacia Geral da União. Por simetria, se eu tenho uma multa aplicada pelo Tribunal de Contas de um Estado, quem vai executar a multa na via judicial é a Procuradoria-Geral do Estado. E aí entra a ADI 4070, que diz assim, olha, é constitucional se criar a Procuradoria do Tribunal de Contas. Eu posso ter uma carreira de procurador do Tribunal de Contas. A advocacia pública desse órgão. Ele é o órgão que tem uma certa autonomia e, por isso, ele pode sim ter advogados, procuradores que atuem dentro da estrutura dele. Mas não é possível que esse procurador do Tribunal de Contas seja o responsável pela aplicação, pela execução da multa. Então,
o procurador do Tribunal de Contas não é ele que vai executar a multa, tá? Isso não é legítimo. Quem executa a multa é a Procuradoria do Estado, ainda que a multa tenha sido aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado. Ok? Beleza. Com isso entendido, eu tenho ainda mais um julgado importante, que é o MS 35196. Esse MS 35196, ele traz uma discussão acerca da responsabilidade por pareceres jurídicos. Pessoal, vale a pena a gente ler ele casado com a LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, no artigo 28, diz que o agente público responde por atos e opiniões em caso de dolo e em caso de erro grosseiro. Então, em caso de dolo ou erro grosseiro, o agente público responde por seus atos e por suas opiniões. Então, a decisão da LINDB, né, a opção da LINDB ali, é de responsabilização do parecerista também, já que ele fala de responsabilidade por atos e opiniões, isso abrange, obviamente, os pareceristas. E aí, pessoal, primeiro, a gente tem a lógica no mandado de segurança 35196 de que é necessária a comprovação do dolo e também é necessária a comprovação do erro grosseiro. Erro grosseiro deve ser considerado aquele muito claro, né? Aquele que traz uma situação inexcusável, uma situação de erro grave. Então, esse erro grave é aquele erro que, obviamente, decorre de uma situação, como é que eu posso dizer, de uma situação indiscutível, de uma situação que, numa análise simples e fácil, ninguém consideraria aquela opção. Então, é uma culpa muito grave. A decisão, ela vai para adiante para explicar o seguinte, olha, a diversidade de interpretações possíveis diante de um mesmo quadro, diante de uma mesma situação, assegura ao parecerista o direito ali, né, de se manifestar com base em outras formas e argumentos jurídicos, ainda que depois prevaleça um entendimento diverso dominante. Então, havendo uma decisão de um entendimento que é um entendimento controverso, o fato do parecerista opinar no entendimento que depois se mostrou minoritário, não dominante, não caracteriza um erro grosseiro. Né? O erro grosseiro é aquele erro inexcusável. Então, se eu tenho uma matéria que gera uma discussão jurisprudencial, uma discussão doutrinária, e o parecerista aponta num determinado caminho, e depois a jurisprudência dominante acaba seguindo um outro caminho, não houve erro grave, não houve erro grosseiro para fins de responsabilização desse parecerista. É essa margem de liberdade que tem que ser dada ao parecerista na emissão desses atos opinativos, tá? Por isso, a responsabilidade, de acordo com a lei e de acordo com o entendimento do MS, só pode acontecer nos casos em que haja dolo ou nos casos em que haja erro grosseiro. Então, essa demonstração do erro grosseiro está claramente afastada quando a matéria é controversa. Repito, mesmo que, diante da matéria controversa, ele não esteja no entendimento depois que se apresente como majoritário, tá? Então, mesmo que o entendimento dele depois se mostre superado, isso não pode caracterizar um erro grosseiro. Ele estava diante de uma situação que geraria a possibilidade da situação acontecer. Então, a gente precisa ter o entendimento de que essa lógica de, como é que eu posso dizer, essa lógica de erro grosseiro precisa se pautar em situações realmente inexcusáveis, tá? Inaceitáveis, ok? Eu tenho algumas decisões que tratam do princípio da intranscendência. Eu já vou colocar aqui, depois eu vou botar o número dos julgados, são muitos, tá? Mas de antemão, o princípio da intranscendência
é um princípio que tem sido cobrado em muitos julgados específicos, a intranscendência subjetiva das sanções. Então, quando a gente trata desse princípio da intranscendência, a gente tem o entendimento aqui, ainda não nos julgados, mas no entendimento doutrinário, o princípio da intranscendência é aquele que estabelece que é o princípio da personalização, né? É o princípio da intransmissibilidade de penalidades. É um princípio constitucional que estabelece que a pena não ultrapassa a pessoa do condenado. Ele não é um princípio necessariamente de direito administrativo. É muito usado no direito penal, nos direitos punitivos. Aqui, aplicado ao direito administrativo, eu tenho dois aspectos importantes. Eu tenho uma súmula do STJ, que é a súmula 615, e eu tenho uma decisão em ação cautelar 1393, importante também, tá? A primeira é o seguinte: o STJ estabeleceu que não é possível a manutenção do município em cadastros de negativação. Ele não pode continuar em cadastros restritivos quando a inscrição do município no cadastro restritivo foi fundada em irregularidade da gestão anterior, se a gestão sucessora estiver tomando as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente ocorridos. Então, é o princípio da intranscendência subjetiva aqui. A gestão anterior, ela tomou medidas irregulares e essas medidas irregulares fez com que o município estivesse em um cadastro restritivo. A nova gestão chega, toma todas as medidas possíveis ou começa a tomar as medidas para apuração e evitar o dano causado e tudo mais. E depois, em razão disso, ela pede para que o município seja retirado do cadastro. E aí a súmula 615 diz, olha, em virtude desse princípio da intranscendência subjetiva da pena, das sanções, não é possível que o município se mantenha no cadastro restritivo em razão de uma irregularidade da gestão anterior. Senão, a nova gestão ficaria impedida de atuar da melhor forma possível para garantir a eficiência e a boa execução dos serviços, tá? Então, essa súmula 615 do STJ, que é uma súmula razoavelmente recente, tá? Depois de 2020, ela traz essa lógica do princípio da intranscendência subjetiva no que tange a cadastro restritivo do ente público. É porque, a princípio, não importa se é uma gestão ou se é outra, o ente público é o mesmo, né? É política de Estado e não de governo. No entanto, para não impedir a boa execução da atividade da nova gestão, o entendimento é de que não se pode manter esse cadastro, tá? Quanto à ação cautelar que a gente tem aqui, né? É um agravo regimental. Nessa ação 1393, o que a gente tem é o princípio da intranscendência inibindo a aplicação de sanções à administração por atos da gestão anterior. Então aqui não é manutenção de cadastro, é a aplicação de penalidades à nova gestão de um ente público em virtude das irregularidades cometidas na gestão anterior. Isso também quebra o princípio da intranscendência. Então eu não posso aplicar penalidades e sanções à nova gestão se o fato que ensejaria essa penalidade decorreu de uma gestão anterior, tá? Então, dentro desse contexto, não é possível eu admitir essas penalizações pelo ato praticado pela gestão anterior para a nova gestão, ok? Preste atenção que eu estou pegando algumas decisões, mas ao mesmo tempo eu vou falando alguns temas que foram proferidos em outras decisões, ou que existem muitas nesse sentido. Eu peguei algumas a título de exemplo, tá? Muitas delas se repetem, muitos temas desses se repetem em outras decisões. Aquela, por exemplo, da aposentadoria como ato complexo, você consegue encontrar em várias decisões. Então, eu estou trazendo algumas a título de exemplo, mas o que importa é você entender como a banca deve te cobrar esse conhecimento acerca desse tema, dessa jurisprudência, desse entendimento desses tribunais, tá bom? Eu volto em um minuto para a gente fechar algumas dessas questões aqui ainda, alguns temas referentes a princípios,
e também eu quero falar de alguns julgados importantes na improbidade, tá certo? Sai daí não, eu já volto.